Para uma solução mais compacta para o exercício, propõe-se a criação de uma variável countDisplay na região da memória RAM interna BData, tal que os flip-flops dessa variável possam ser individualmente acessados. Tem-se aqui a declaração das variáveis do tipo SBit, que permitem o acesso ao decodificador. Criamos duas novas variáveis do tipo SBit para permitir o acesso ao flip-flop 0 e 1 da variável countDisplay, salientando uma vez mais que isso é possível porque ela foi criada na região da memória em que as variáveis podem ter os seus flip-flops acessados de forma individual. No programa principal, temos a declaração do vetor DSP-Code que contém os valores a serem escritos na porta P1, de tal maneira a mostrar os valores 0, 1, 2 e assim por diante até F, nos displays de 7 segmentos do EDSIM 51. Criamos uma variável para inserção de atraso, como veremos a seguir, e a variável dígito, que tem a tarefa de informar qual é o elemento do vetor que será apresentado à porta P1. Passamos então a atribuir nível lógico alto ao pino chip select do decodificador. Lembrando que o chip select do decodificador está conectado ao pino 7 da porta P0. É oportuno observar aqui que os registradores P0, P1, P2, P3 dos registradores de função especial são inicializados com nível lógico alto quando o 8051 é energizado. Assim, essa atribuição de valores não irá nos permitir ver qualquer alteração do flip-flop 7 da porta P0. Atribuímos agora o valor 3 à variável countDisplay. Ela se encontra aqui destacada, de tal forma que a gente possa melhor acompanhar o seu valor. E entramos no loop infinito do programa principal. Essa instrução é desnecessária, mas ela foi aqui incluída apenas para mostrar na porta P2 o valor binário correspondente ao conteúdo da variável countDisplay. Vamos então atribuir o valor à porta P2 e podemos observar então que o valor 3 contido na variável countDisplay possui os dois flip-flops menos significativos em nível lógico alto. Passamos então a atribuir o nível lógico do flip-flop 1 da variável countDisplay ao pino 4 da porta P3. Na sequência, atribuímos o nível lógico do flip-flop 0 da variável countDisplay ao pino 3 da porta P3. E como ambos já se encontravam em nível lógico alto, não foi possível observar desta feita nenhuma alteração. Vamos agora atribuir à porta P1 o elemento 0 do vetor DSP7_codes. Em seguida, incrementamos a variável dígito. Pode-se observar, então, que a variável P1 efetivamente recebeu o primeiro elemento do vetor de dados e a variável dígito foi incrementado de tal forma que da próxima vez que executarmos essa mesma instrução, o valor 79 vai ser escrito na porta P1, dentro da ideia de que devemos escrever de forma consecutiva os valores que irão mostrar 0, 1, 2 e assim por diante nos displays de 7 segmentos do EDSIM 51. Para que seja possível a visualização do valor nos displays, é necessário a inserção de atraso. Temos um for, então, que inicializa a variável delay com 0 e a única tarefa desse for é incrementar a variável e testar. Isso consome tempo de processamento do 8051 de tal forma a inserir um atraso. Não é esta a melhor forma de inserção de atraso, porque isso deve variar de compilador para compilador. Estamos utilizando o compilador Keio da linguagem C do 8051, mas existem outros compiladores para o C51 e, eventualmente, o tempo de processamento dessa instrução em diferentes compiladores vai ser diferente. A gente vai ainda estudar como esse atraso pode ser inserido através de timers. Após a inserção de atraso, testamos se a variável countDisplay é igual a 0. Ela não é. Não sendo, vamos decrementar o seu valor. Ela passa para o valor 2 e testamos aqui se a variável countDisplay é igual a 16. Ela não é. Caso ela seja, nós temos que voltar o valor da variável para 0, de tal forma a percorrer os valores desse vetor de dados de forma circular.
voltamos a executar um novo laço do while one do programa principal, sendo que atribuímos à porta P2 o novo valor contido em CountDisplay, apenas para mostrar qual é o valor binário correspondente. Como podemos ver, agora o flip-flop 0 da variável CountDisplay será 0 e o nível lógico do flip-flop 1 da variável CountDisplay será 1. Dessa forma, passamos a atribuir o nível lógico alto ao pino 4 da porta P3, que já se encontra em nível lógico alto, e agora atribuímos o valor 0 ao pino 3 da porta P3, que de alto passa para nível lógico baixo. Dessa forma, passamos a selecionar o display 2, de tal maneira que será este o que vai apresentar o novo valor a ser escrito na porta P1. Como o dígito tem agora o valor 1, será o elemento 79 do vetor de dados a ser carregado na porta P1, conforme podemos observar. A nova inserção de atraso, de tal maneira que você possa visualizar o valor 1 sendo apresentado no display 2. E novamente testamos se a variável CountDisplay é igual a 0. O valor atual dela é 2. A razão desse teste é que se porventura um valor já estiver sido apresentado no display 0 do 8551, devemos retornar o valor da variável para 3 de tal forma que o próximo valor seja mostrado no display 3 do 8551. Como o valor contido na variável CountDisplay não é igual a 0, nós vamos decrementar e ela passa para o valor 1. Novamente, realizamos a comparação da variável dígito. Ela não é igual a 16, portanto, voltamos a executar um próximo laço. Carregamos o novo valor da variável na porta P2 apenas para que você possa melhor visualizar o valor binário contido na variável CountDisplay. Desta feita, iremos atribuir um nível lógico do flip-flop 1 da variável CountDisplay ao pino 4 da porta P3. E aqui atribuímos o nível lógico do flip-flop 0 ao pino 3 da porta P3, de tal forma a selecionar o display 1 que irá apresentar o próximo valor a ser carregado na porta P1. Como o dígito já foi previamente incrementado, o valor a ser carregado na porta P1 será o valor 24, que irá apresentar o valor 2 no display 2. E a variável dígito será a posteriori incrementada. Então, o valor 24 foi escrito na porta P1 e a variável dígito foi incrementada. Nova inserção de atraso para permitir a visualização do display 1 com o valor 2. Testamos novamente se CountDisplay chegou a 0. Ela tem um valor 1 no presente momento, então vamos novamente decrementar a variável, ela passa para o valor 0. Verificamos se a variável dígito tem o valor 16, não tem. Executamos um próximo laço da função while do programa principal e atribuímos um novo valor da variável CountDisplay à porta P2 apenas para que possamos visualizar o valor binário contido na variável CountDisplay. Então, os dois flip-flops menos significativos da variável CountDisplay contêm o valor 0. Esse valor 0 será carregado no pino 3 da porta P3 e o conteúdo do flip-flop 0 da variável CountDisplay será carregado no flip-flop 3 da porta P3. Desta forma, selecionamos o display 0 para apresentar o próximo valor a ser carregado na porta P1. O próximo valor será o valor correspondente ao elemento 3 do vetor de dados, o valor 30 hexa. A porta P1 recebe o valor 30 hexa e a variável dígito é incrementada. Verificamos uma vez mais a inserção de atraso e agora verifica-se que a variável CountDisplay efetivamente tem o valor 0. E da próxima vez precisamos escrever o valor 1 nos pinos 4 e 3 da porta P3 de tal forma a voltar a selecionar o display 3. Por essa razão, vamos carregar na variável CountDisplay o valor 3.
A variável dígito tem um valor diferente de 16, portanto essa instrução não será executada. Voltamos a mais um laço do while one e assim atribuímos à variável P2 o atual valor contido na variável countDisplay, de tal forma a visualizar o conteúdo da mesma em formato binário, e assim transferimos o conteúdo do flip-flop 1 da variável countDisplay para o pino 4 da porta P3. Na sequência, transferimos o conteúdo do flip-flop 0 da variável countDisplay para o pino 3 da porta P3, de tal forma a voltar a selecionar o display 3 do EDSIM, que irá apresentar o novo valor a ser carregado na porta P1. Iremos ler o elemento 4 do vetor de dados 0, 1, 2, 3, 4, que é o valor 19, e esse valor será carregado na porta P1. A variável dígito é então incrementada. A inserção de novo atraso. Testa-se o valor da variável countDisplay, que no momento é igual a 3, volta-se então a decrementá-lo, e a nova comparação do valor contido na variável dígito com o valor 16. Ele não é igual, portanto volta-se a um novo laço. Então podemos ver um ciclo de execução do programa em que se escreveu os valores de 0 a 3 nos 4 displays de 7 segmentos do EDSIM 51. Pode ser observado, portanto, que a inserção da variável countDisplay na região da memória permitiu a escrita de um programa mais compacto. Seria possível utilizar estruturas if, else ou switch case para selecionar o display no qual o dado contido na porta P1 seria mostrado. No entanto, a alocação da variável countDisplay na região de memória em que os flip-flops podem ser acessados individualmente permite a solução do exercício com um código de menor tamanho.